E aí pessoal, tudo bom? Professor Fábio de Geografia, e hoje a gente vai tratar de dois assuntos que são bem interessantes sobre a questão ambiental, que ajudam a gente a lembrar que a discussão ambiental ela é principalmente uma discussão geopolítica e uma discussão econômica. Os impactos ambientais durante muito tempo foram tratados como questões locais. Hoje em dia a gente sabe que os impactos eles vão além do nível local e vão para o nível global. Um exemplo disso é a questão do efeito estufa. Quando a gente fala de efeito estufa, a gente está falando de poluição provocada localmente que é capaz de gerar um impacto no planeta inteiro. Ou seja, o impacto local se transforma numa questão global. Para resolver, de nada adianta iniciativas particulares, determinados países se juntarem para tentar solucionar isso. É necessário um acordo e um tratado que envolvam muitos países dispostos a resolver um determinado problema. E um dos acordos mais famosos sobre a questão do efeito estufa e da questão ambiental no planeta é o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto foi assinado em 1997 e tinha uma meta muito clara, que era a redução de 5,2% da emissão de gases estufa nos níveis de 1990 até 2012. Ou seja, os países que se comprometeram com diferentes metas, com diferentes perspectivas aí, afirmavam que iam diminuir a emissão dos seus gases estufa nos níveis de 90 em 5,2%. Percebeu a data aqui, ó? A gente está falando de 2012, ou seja, já passou. Na verdade, algo aconteceu, já conversamos sobre isso. Uma coisa interessante também é a gente pensar que isso aqui é um acordo político entre países que envolve questões econômicas. Por exemplo, o protocolo criou o chamado mercado do carbono. Países que investiam em tecnologias verdes e que alcançavam patamares da meta, eles conseguiam, por exemplo, vender a sua cota de carbono para outros países. Um exemplo interessante é a questão do mercado de carbono brasileiro. A Holanda comprou cotas de carbono do Brasil. Um fato bacana para a gente ver. Mas o que aconteceu é que o protocolo de Kyoto tinha meta até 2012 e ele não existe, ele não foi efetivado. O principal impasse em relação ao protocolo é a relutância da participação efetiva dos esforços efetivos de dois países, os Estados Unidos e a China, que são justamente os dois maiores poluidores. Não falamos de questão local e questão global, de nada adianta um esforço mundial para resolver um impacto que é global se os maiores poluidores resolverem não participar. Resultado, as metas do protocolo foram esvaziadas ao longo do tempo e aconteceu uma prorrogação para 2020. E até 2020 são marcadas conferências recorrentes aí para se discutir em que pé que está a realização do protocolo e para convencer Estados Unidos e China a participar efetivamente. Um exemplo desses encontros globais e dessa discussão importante sobre a questão ambiental foi a Rio+20, uma reunião que aconteceu no Brasil, numa alusão à reunião de 1992, aconteceu em 2012 para relembrar diversas questões associadas à meta do meio ambiente. Na verdade, a Rio+20 foi um encontro de vários países para discutir a questão ambiental em dois níveis. No desenvolvimento sustentável, acreditando que a sustentabilidade é a possibilidade de se criar um desenvolvimento econômico a partir da proteção ambiental, e a erradicação da pobreza, acreditando que isso é o primeiro passo para se pensar em uma sociedade sustentavelmente coerente. O grande problema da Rio+20 é que ela teve suas metas também bem esvaziadas, e há quem diga que as metas tiradas ali foram muito tímidas e foram um reflexo da crise mundial de 2008 e 2010. 2008 nos Estados Unidos, 2010 na Europa. O que significa isso? A questão ambiental é muito importante, mas num contexto de crise mundial, poucos países se oferecem para criar ações efetivas a favor da sustentabilidade. Preferem mais se preocupar com a sua economia, mesmo que seja uma economia extremamente predatória. Beleza, pessoal? Até a próxima.